Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestra clase de español. En la lección de hoy, lección 63, nosotros vamos a leer un texto. Vamos a hablar sobre un texto, vamos a ver un texto. Este texto es un diálogo, una plática, una conversación entre dos personas, entre Carlos e um camareiro. Lembra? Camareiro, garçom. Então a gente vai ver um texto, que é um diálogo, uma conversa, entre duas pessoas. O Carlos e o camareiro, o garçom. Certo? Eles estão num restaurante ou num bar, enfim, o texto não explica muito bem. Mas eles estão... O Carlos foi a algum lugar para comer e vai conversar com esse garçom. Vamos ver do que eles estão falando, certo? Mas antes de a gente entrar no texto, se inscreve no canal, tá? E não é inscrito, dá o like nesse vídeo, comenta qualquer dúvida, qualquer sugestão e compartilha esse vídeo com seus amigos, tá? Então, lembrando que o texto completo, ele está na descrição do vídeo. Então, se você quiser copiar já ele inteiro, você pode pausar esse vídeo, ir aqui na descrição, embaixo do vídeo, lá na descrição, e copia o texto inteiro. O texto inteiro vai estar lá, tá? Porque o texto é um pouco grande, não coube no quadro, certo? Então, faz ele mesmo esquema. Vou ler a primeira parte, depois eu vou apagar, colocar o final, tá? Então, vamos ver sobre o que o Carlos e o garçom estão conversando. Então, o Carlos chega e fala: por favor. Então, por favor, né? O nosso por favor do igual ao português, certo? Serve para você pedir algum... Você está pedindo alguma coisa, para você ser educado na hora de pedir alguma coisa, você pode usar por favor, certo? Ou então para chamar a atenção de alguém, por favor. E é o que ele está fazendo aqui, está chamando a atenção do garçom. Por favor, tiene una mesa libre? Então, tiene una mesa libre. Olha que interessante, ele usa o verbo tener, tiene, na terceira pessoa do singular. Lembra? Ele, ella e usted. Então, se ele está falando com o garçom diretamente, esse tiene está na terceira pessoa do singular, só pode se referir a usted, certo? O senhor, a senhora. Então, como ele não conhece o garçom, certo? Ele trata o garçom de uma forma respeitosa, com o usted, quer dizer, o senhor ou a senhora. Então, tiene una mesa libre, quer dizer, o senhor tem uma mesa livre. Aí o camareiro responde: sí, sí, la mesa del rincón está libre. Então, sim, a mesa do rincón quer dizer canto, certo? Canto. Onde você tem duas paredes e se encostam, ali formam um canto, né? Isso é chamado em espanhol de rincón, tá? O número da aula, da lição de hoje, está aqui no canto do quadro. Ou seja, está no rincón, tá? Canto quer dizer rincón. Em espanhol é rincón. Então, a mesa del rincón, a mesa do canto, está livre. Carlos, então, fala: gracias. Obrigado. Me puede traer la carta? Então, pode me trazer a carta? Então, aqui, ó, várias coisas para se falar aqui. Primeiro, verbo traer, quer dizer trazer. Não lembro se eu conjuguei esse verbo com vocês. Ele não é um verbo difícil, tá? Ele é um verbo de segunda conjugação. Ele é irregular na primeira pessoa, tá? Claro, do presente. Sempre que eu falar em verbo, falando do presente, porque foi só o tempo que a gente aprendeu a conjugar. Então, no presente, ele é irregular na primeira pessoa. Na primeira pessoa é yo traigo, tá? Yo traigo. É o verbo trazer. Eu trago, yo, em espanhol, yo traigo. Verbo trazer conjugado na primeira pessoa do singular. Nas outras pessoas, ele vai se comportar como um verbo regular. Então, como é que eu faço para conjugar? Eu tiro a terminação, que é ER. O que sobra é a raiz. Então, a raiz do verbo traer é tra. E depois da raiz, eu vou colocando as terminações. Então, a primeira pessoa é irregular, eu traigo, certo? As outras pessoas não. Tu traz, certo? Ele trai.
Nosotros traemos. Vosotros traéis. Ellos traem. Certo? Então, para as outras pessoas, ele é um verbo regular. Verbo traer, ele é um daqueles verbos que pedem dois complementos, certo? Então, trazer, trazer alguma coisa para alguém. Então, nesse caso, me puede traer. Então, traer vai ter dois objetos. Um objeto direto e um indireto. Qual é o objeto direto do verbo traer? Pensa um pouquinho, né? Você pergunta a ele, traer, né? O que? Trazer o que? Trazer, traer, la carta. Carta, nesse caso, tem sentido de cardápio, tá? Carta pode ser carta mesmo, que você recebe no correio, mas nesse sentido e carta é cardápio. Então, traer la carta, então esse é o complemento direto, certo? Traer la carta. E o indireto é o para quem, a quem. Essa pergunta vai ser respondida aqui, ó, no me. Para quem? Para mim, a mim. Então, esse a mim virou me. Certo? É o meu complemento indireto. Então, me pode trair la carta. Agora, repara, aqui ele teve que falar la carta porque antes não teve nenhuma menção ao cardápio. Então, ele tem que falar a primeira vez o cardápio. Tá? Se tivesse atrás alguma menção, sabe, se alguém tivesse falado antes sobre o cardápio, aqui ele poderia substituir la carta pelo complemento do objeto direto, né? Que é la. Então ficaria me la puede traer. Lembra? Eu posso substituir os dois objetos por dois pronomes. Ficaria me la puede traer. Certo? Mas como ninguém falou do cardápio antes, ele não pode, se ele falar me la puede traer, o garçom vai ficar sem entender. Mas trazer o quê? Né? Trazer o quê? Então ele tem que falar la carta. Me puede traer la carta, tá? La carta, que é o cardápio, em alguns outros países, México, por exemplo, vai chamar el menú, tá? El menú. Também sinônimo de la carta, tá? La carta é mais usado na Espanha, el menú vai ser usado em outros países, México, por exemplo. El menú, tá? Então, continuando, camareiro, então responde. Aqui la tiene. Olha aí, ó, o la, eu falei substituindo la carta. Aqui, nesse caso, ele pode usar o la para substituir la carta, porque já foi falado antes la carta. Eu não precisa repetir. Então, a frase completa seria aqui tiene la carta. Mas como o Carlos já falou la carta antes, certo? Então, o camareiro não necessita repetir la carta. Fala aqui la tiene. Aqui la tiene. La tiene, tiene o quê? La carta. Certo? Aqui la tiene. Que deseja comer. Então, o que deseja comer, né? O senhor deseja comer. Porque eu sei que é o senhor, que é você, que é o verbo conjugado na terceira pessoa do singular, certo? Como ele está falando diretamente com o Carlos, não pode ser ele e ela, certo? Está falando diretamente, então tem que ser o senhor, a senhora. Em espanhol, usted. Então, que deseja comer? Então, deseja, verbo desear, quer dizer desejar. Então, o que o senhor deseja comer? Então, Carlos responde. De primeiro, uma ensalada mixta. Ensalada quer dizer salada, certo? E mixta quer dizer mista. Então seria uma salada mista, certo? É um prato comum de entrada, certo? E são várias hortaliças, várias verduras, vários legumes, assim misturados. Então vira uma salada e chamam de ensalada mixta, tá? Às vezes leva ovo, certo? Fica um prato de entrada. Então, de primeiro, uma ensalada mixta. De segundo, no sé que tomar. Certo? E tomar, verbo tomar, no sentido de tomar uma bebida. Tá? No sé que tomar. Não sei o que tomar. Que me aconseja usted? Então, o que me aconselha o senhor? Certo?
Aconselha, verbo aconselhar, aconselhar. Que me aconselha usted? Então vamos ver o finalzinho do texto. Antes da gente apagar e passar para o restante do texto, gostaria de falar uma coisinha acerca desse que aqui, que está com acento, certo? A gente aprendeu o que leva acento quando ele é um pronome interrogativo, como aqui, ele está numa pergunta, certo? Então ele leva acento. Ou quando ele está numa frase exclamativa, um pronome exclamativo, certo? Que belo dia, né? Que dia bonito, que dia bello. Esse que, numa frase exclamativa, também leva acento. Nesse caso, ele não está nem numa frase interrogativa, nem numa frase exclamativa, e está levando acento. Por quê? Porque essa oração aqui, não sei que tomar, chamada de oração interrogativa indireta, certo? Não é uma pergunta diretamente, mas dá a ideia de uma pergunta. Não sei que tomar, como se estivesse perguntando para si mesmo o que eu devo tomar, o que eu vou tomar, certo? Então, é uma espécie de pergunta, só que feita de forma indireta. Então, nesses tipos de caso, o que também vai levar acento, tá bom? Agora sim, vamos ver o resto do texto. Beleza? Antes de a gente terminar o texto, preciso fazer uma correção. Eu falei na primeira parte do tomar. Eu falei que tomar tem o sentido de beber. Tem também. Mas também tem o sentido de comer, tá? E aquele tomar quando o Carlos fala de segundo, no sei que tomar, esse tomar tem o sentido de comer, tá? Como é que eu sei? Cada frase vem logo depois do camareiro. Então, o camareiro então vai responder pro Carlos. Le recomendo una paella. Paella é um prato, tá? Típico da Espanha, de algumas partes da Espanha, que leva arroz, alguns levam frango, tem paella com frutos do mar, enfim, é um prato espanhol. Então, se é um prato, aquele tomar se refere a comer, tá? Então, quando o Carlos fala de segundo, não sei o que tomar, quer dizer, e no segundo prato, ele não sabe o que comer, tá? E ele pergunta, que me aconselha você? O que o senhor me aconselha? Aí o camareiro fala, le recomendo uma paella. Recomendo ao senhor uma paella, tá? Verbo recomendar, tá? É um verbo também que pede dois complementos, um direto. Então, recomenda o quê? Una paella, tá? Para quem? Para usted. Aqui, ó, o le aqui representa o para usted. Le recomendo una paella, tá? Ele poderia falar le recomendo a usted una paella? Poderia. Lembra? No espanhol tem essa estrutura de colocar o complemento e repetir, né? Colocar o pronome e repetir o complemento. Isso acontece muito no espanhol. Ele poderia falar le recomendo a usted una paella, tá? Ou simplesmente le recomendo una paella. Es la especialidad de la casa. Então, é a especialidade da casa, certo? Então, Carlos responde, buena ideia, boa ideia. Então, de segundo una paella. Então, esse de segundo, tá? E o de primeiro representam o primeiro prato e o segundo prato, tá? Acontece muito na Espanha, tem o primeiro prato, que é uma entrada, normalmente é salada, e o segundo prato, que é o prato principal. Então, de segundo, aqui se refere ao segundo prato. De segundo, una paella, né? Uma paella. Aí o camareiro então fala, e de postre, que quiere usted? Postre, sobremesa, tá? Sobremesa em espanhol é postre. E de postre, que quiere usted? O que o senhor quer? Carlos responde, fruta del tiempo. Então, fruta do tempo. E tempo se refere à estação, certo? Então, frutas da estação, né? Frutas estão dando agora nessa estação, tá? Então, o camareiro fala, e de beber? Que deseja tomar? Aqui sim, tomar, verbo tomar, sentido de tomar uma bebida, porque eu estou usando o verbo beber. E de beber? Que deseja tomar? O que deseja tomar? Aí o Carlos responde, vino de la casa. Vinho da casa. Tá? Então, esse foi o texto de hoje.
Tranquilo, né? Simples. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou ler o texto inteiro, tá? Vou ler primeiro devagar, depois eu vou ler mais rápido, tá? Mais rápido, quando eu falo mais rápido, no sentido de natural, ler natural, tá? Então, eu não vou falar o nome das pessoas, não. Eu vou direto ler o texto, tá bom? Por favor, ¿tiene una mesa libre? Sí, la mesa del rincón está libre. Gracias. ¿Me puede traer la carta? Aquí la tiene. ¿Qué desea comer? De primero, una ensalada mixta. De segundo, no sé qué tomar. ¿Qué me aconseja usted? Le recomiendo una paella. Es la especialidad de la casa. Buena idea. Entonces, de segundo, una paella. Y de postre, ¿qué quiere usted? Fruta del tiempo. Y de beber, ¿qué desea tomar? Vino de la casa. Beleza? Agora eu vou ler normal, natural, tá? Por favor, ¿tiene una mesa libre? Sí, la mesa del rincón está libre. Gracias. ¿Me puede traer la carta? Aquí la tiene. ¿Qué desea comer? De primero, una ensalada mixta. De segundo, no sé qué tomar. ¿Qué me aconseja usted? Le recomiendo una paella. Es la especialidad de la casa. Buena idea. Entonces, de segundo, una paella. Y de postre, ¿qué quiere usted? Fruta del tiempo. Y de beber, ¿qué desea tomar? Vino de la casa. Beleza? Então, tranquilo, né? Então, obrigado por assistir até aqui. Comenta embaixo qualquer dúvida, qualquer sugestão. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, tá? E até a aula de amanhã, esta manhã.